o Espaço Mãe Coruja, eu digo que nós conhecemos por um erro de percurso. Então, como eu já tinha frequentado vários lugares, porque o Diego fazia tratamento desde quando nasceu, com 15 dias, e as profissionais que eu já havia frequentado, nenhuma tinha o requisito que esse doutor, queria. E então a gente começou a procurar sair aqui por Prudente, e eu lembro que o meu marido errou o caminho de uma outra clínica que nós queríamos ir e passamos aqui em frente. E aí ele olhou e falou assim: nossa, olha, aqui tem uma psicóloga, vamos parar e perguntar se ela atende, se ela pode avaliar, o nosso filho e se tem os requisitos que o doutor pediu. E tinham já uma estrutura que nós ficamos encantados, mas mesmo com essa estrutura, eu lembro que ela também nos relatou e que ela estava com medo, porque o Diego era muito agitado, ele não parava, tanto que ela teve uma grande dificuldade em fazer a avaliação com ele, e ela falou também que ela tinha medo e que não daria tempo, e deu. Depois de 15 dias que ele começou a fazer o tratamento com ela, deu tempo. E hoje, vendo a estrutura que essa família, o Espaço Mãe Coruja, está fornecendo para o meu filho, ele só evoluiu, avançou além do que a gente espera, além do que o médico que está acompanhando ele, que é o Dr. Clay, ele fica encantado toda vez que nós levamos o Diego lá, nós mostramos as fotos, nós mostramos vídeos, relatos das terapeutas, e ele fica encantado e ele fala: mãe, pode ficar tranquila que o seu filho hoje está em um bom lugar. E eu falo que, enquanto mãe, eu sempre achei que o Diego tinha algo a mais. E como eu já mencionei, ele já frequentou vários lugares, com várias terapeutas, com vários médicos, e nenhum deles me dava credibilidade. Eles falavam que era coisa da minha cabeça, que era só dar o tempo para o Diego, que o Diego ia evoluir, e eu via que o Diego não evoluía. Eu frequentava lugares com crianças que tinham só síndrome de Down, e o meu filho ficava isolado, o meu filho não olhava nos olhos, ele tinha dificuldade de se alimentar. O Diego passou por vários traumas, um deles foi para fazer a questão alimentar, que eu lembro que o meu filho, eu tinha que segurar, travar ele no meu colo, o meu marido tinha que apertar a boquinha dele, a gente tinha que colocar à força a comida na boca dele para ele poder se alimentar. Então foi um trauma muito grande que a gente sofreu, ele tinha várias dificuldades, e eu lembro que uma desses lugares que eu frequentei, essa profissional colocou a culpa toda em mim, falando que a desorganização que o Diego estava era por culpa minha, porque eu não tinha amamentado meu filho, porque eu não conseguia fazer carinho nele, e eu sempre falava para o meu marido: mas ele não deixa eu tocar, o Diego tem problema de sensibilidade, ele não deixava tocar. Então a gente foi vendo que ele tinha várias dificuldades. Ele parou de falar com 2 anos, ele demorou para andar. Então o Diego teve fases muito difíceis, teve fases que a gente achou realmente que não daria tempo. E aí então, depois que nós conseguimos encaixar o Diego aqui, quando ele começou a fazer o tratamento, depois de 15 dias, a doutora Ana me chamou, eu lembro que ela chamou a mim e o meu esposo, nós entramos dentro da sala, e ela olhou nos meus olhos e falou assim: Ana, fica tranquila, o seu coração de mãe pode ficar tranquila, que vai dar tempo, vai dar tempo. Eu não falo para você que vai ser 100%, mas o Diego, nós vamos conseguir resgatar muita coisa. E eu falo que deu tempo,
E as profissionais aqui foram todas elas excelentes, porque elas não quiseram mudar o meu filho. Elas desde o começo aceitaram o meu filho com síndrome de Down, com deficiência intelectual e com o relato do autismo. Em nenhum momento elas forçaram o meu filho a mudar o que ele é. Pelo contrário, elas sempre deram a oportunidade dele conhecer um outro mundo além do que ele já vive. Hoje o Diego, eu falo que uma criança que hoje ele está com 7 anos, que ele está descobrindo o mundo, ele está tendo experiências, ele está tendo oportunidades que antes ele não tinha. O nosso maior sonho hoje, o nosso maior desejo é ouvir o Diego falando. O meu marido, hoje ele tem 7 anos, meu marido nunca ouviu o Diego falando papai, ou seja, mencionar, mas a gente tem visto evoluções. O Diego aqui, junto com a equipe toda, ele está tentando soltar palavrinhas, a gente está tentando começar um outro método, mas a doutora Ana me chamou e falou: Ana, nós não vamos desistir do Diego falar. Ele pode não se comunicar como outra criança qualquer, mas ele vai, nós não vamos desistir. Então eu acho assim, ele mudou o comportamento, mudou a questão da seletividade alimentar que ele também apresenta. Nós temos uma grande evolução. E eu falo também, depois nós tivemos o prazer de fazer parte da família aquática, que eu acho que só veio a somar para o Diego. Aí nós conhecemos o trabalho da Rafaela, nós conhecemos o trabalho do Rodrigo, nós conhecemos o trabalho da professora Nath, e só veio a somar. A mãe que chegar aqui com as incertezas, com aquele medo, que realmente passa isso na nossa cabeça, quando a gente pega aquele diagnóstico que o seu filho é autista, o seu filho tem alguma deficiência, o mundo cai. Só que aqui elas pegam e te dão um norte de que não é o fim do mundo, que elas ensinam tanto aos pais como às crianças que a história deles só está começando. O nosso medo, eu acho que de todas as mães, é o dia que nós partimos daqui, como nós vamos deixar nossos filhos? E aqui elas pegam e nos dão aquele apoio de que, se um dia isso acontecer, a gente pode ir sossegada, que eles vão conseguir vencer o mundo, mas do jeitinho deles, não precisa mudar eles. Eles só vão aprender a ser melhor nesse mundo, aprender junto com essas experiências.